Olá, patriotas sinceros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Patriota Sincero, onde a verdade não se curva ao politicamente correto. Hoje mergulhamos em um mês que marca reviravoltas na nossa história: agosto. Em 2025, o destaque é a decisão de Alexandre de Moraes, que impôs prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. Isso vai além de uma simples medida judicial. É um sinal de como alguns ministros do STF se veem como reis absolutos, decidindo sozinhos o destino da nação e manchando nossa imagem internacional. Preparem-se, porque isso ameaça a liberdade que Deus nos concedeu, a soberania que defendemos e os valores cristãos que nos guiam. Agosto sempre trouxe turbulências à política brasileira. Em 1954, Getúlio Vargas se suicidou em meio a pressões. Em 1961, Jânio Quadros renunciou, abrindo brechas para instabilidades. Em 1969, Costa e Silva sofreu um AVC, e uma junta assumiu, ignorando protocolos. Em 1976, JK morreu em um acidente suspeito. Em 1992, Collor caiu com os caras pintadas. Em 2014, Eduardo Campos faleceu tragicamente. Em 2016, Dilma foi impeachmentada. Agora, em agosto de 2025, Moraes decreta prisão domiciliar para Bolsonaro por obstrução de justiça no caso do 8 de janeiro de 2023. Independentemente de visões sobre Bolsonaro, isso revela um padrão: ministros agindo como monarcas, sem freios, impondo decisões que dividem o país e expõem fraquezas ao mundo. Onde fica o equilíbrio de poderes? Isso não é justiça, é um poder descontrolado que fere a soberania nacional e ignora o povo. Vamos aos fatos, patriotas. No dia 4 de agosto, Moraes, atuando sozinho, ordenou a prisão domiciliar de Bolsonaro no contexto das investigações do 8 de janeiro. Atos que muitos veem como manifestações, mas que o judiciário trata como ameaça. A defesa de Bolsonaro apela ao plenário, mas decisões unilaterais como essa mostram ministros se achando acima da Constituição como reis intocáveis. Isso não só divide o Brasil internamente, mas ferra nossa imagem lá fora. Veja, os Estados Unidos, sob Trump, aplicam sanções via Lei Magnitsky contra Moraes, acusando-o de violar direitos ao suspender contas em redes sociais. Trump ameaça tarifas de 50% sobre importações brasileiras e revoga vistos de ministros do STF. Moraes responde que as sanções serão resolvidas diplomaticamente, mas o dano está feito. O mundo nos vê como um país onde o judiciário age como ditador, interferindo em liberdades e provocando retaliações econômicas. Nossa soberania é questionada. Estrangeiros punindo nossos juízes? Isso expõe como a arrogância de alguns no STF está prejudicando o Brasil inteiro, afetando empregos, comércio e nossa reputação global. E a pesquisa Quest de 20 de agosto? 51% desaprovam Lula, com rejeição alta no Sul, 61%, e Sudeste, 55%. No Nordeste, a aprovação sobe para 60% entre pobres via Bolsa Família, mas 5% dos brasileiros temem guerra por tensões com os Estados Unidos. Violência é a maior preocupação, 26%. E acordos como o Mercosul e União Europeia com Macron parecem priorizar elites, enquanto o judiciário ignora valores cristãos como a família tradicional e a liberdade de expressão. E olha só como Lula está lascando o Brasil nessas negociações com as tarifas de Trump. Em vez de buscar acordos firmes para proteger nossa economia, ele fica criticando os Estados Unidos publicamente, agravando as tensões e deixando o país vulnerável a mais retaliações. E a balela dele de ficar falando de soberania nacional? Hipocrisia pura. Prega soberania enquanto decisões internas provocam interferências estrangeiras que ferram nosso comércio e empregos, vendendo a pátria por retórica vazia. Patriotas, pensem no impacto real. Ministros se comportando como reis, decidindo sozinhos e causando sanções que afetam famílias comuns. E vejam a situação dos bancos em relação à Lei Magnitsky e o STF.
A situação dos bancos brasileiros em relação à Lei Magnitsky e o STF é um verdadeiro caos que reflete a tensão entre soberania nacional e pressões internacionais patriotas. Vamos aos fatos recentes, baseados em notícias atualizadas até agosto de 2025. Tudo começou quando o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções contra o ministro Alexandre de Moraes sob a Global Magnitsky Act, uma lei americana que pune violações de direitos humanos congelando ativos e proibindo transações. Isso ocorreu no final de julho de 2025, acusando Moraes de abusos como suspensão de contas em redes sociais e congelamento de bens de críticos. O problema para os bancos brasileiros é que eles operam em um ambiente global. Muitos têm filiais ou transações nos Estados Unidos, o que os obriga a cumprir sanções americanas para evitar multas pesadas ou perda de acesso ao sistema financeiro internacional. No entanto, Moraes reagiu com uma decisão judicial, alertando os bancos brasileiros a não aplicarem essas sanções localmente, sob pena de penalidades no Brasil. Isso criou um dilema enorme. Se os bancos congelarem contas ou cancelarem cartões de crédito de Moraes, como já aconteceu com o cartão dele sendo cancelado, eles podem enfrentar retaliações do STF, como multas ou investigações internas. Por outro lado, ignorar as sanções americanas pode afetar seus negócios no exterior, complicando transações internacionais e expondo-os a punições do Tesouro dos Estados Unidos. O impacto econômico já é visível. Ações de instituições financeiras brasileiras despencaram na Bolsa de São Paulo, com perdas de até 7 bilhões de dólares em valor de mercado em um único dia, devido ao medo do alcance das sanções Magnitsky. Bancos, como o Banco do Brasil, estão se preparando para questões complexas, debatendo internamente como navegar nesse impasse. Os bancos estão em alerta, correndo para analisar o escopo das sanções, congelando ativos relacionados e complicando o fluxo de dinheiro, o que afeta não só o judiciário, mas empresas, famílias e a economia como um todo. Essa bagunça expõe como a arrogância de certos ministros do STF está criando um caos financeiro, manchando a imagem do Brasil globalmente e forçando os bancos a escolherem entre lealdade à pátria e sobrevivência no mercado internacional. É uma ameaça direta à reputação do país, onde decisões judiciais internas provocam retaliações que ferram o sistema bancário inteiro. Patriotas, isso não pode continuar. Precisamos de equilíbrio para proteger nossa economia e liberdade. O STF, com atitudes assim, não só persegue figuras políticas, mas mancha a nossa nação, fazendo o mundo nos ver como instáveis. Agosto de 2025 expõe a arrogância no STF, ministros agindo como reis, impondo decisões que violam liberdades, ferem a soberania e prejudicam nossa imagem internacional. Sanções dos Estados Unidos e desaprovação de 51% a Lula mostram o preço alto. Não aceitemos isso. Orem por justiça verdadeira, manifestem-se pela Constituição, exijam equilíbrio de poderes. Deus abençoe o Brasil. Se isso te indigna, curta e deixe seu comentário. Inscreva-se no Patriota Sincero para mais análises sinceras. Juntos, defenderemos nossa pátria. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.